Excelentíssimo senhor vereador, professor Juari, já parabenizando pela iniciativa desse evento corajoso. Falar de empregabilidade nunca é simples, envolve vários contextos. Excelentíssimo senhor vereador Tabosa, Márcia e Ana, então, em nome de vocês, eu cumprimento a sociedade civil organizada. Obviamente, estou sem máscara porque é respeitado o distanciamento. Cumprimentar a todos que nos vê, nos ouve e dizer que é uma honra poder falar um pouco de empregabilidade, muito embora eu esteja na FUNSAT há apenas 16 meses. Dentro desses 16 meses, a gente já pode falar um pouquinho com particularidade daquela fundação. E eu começo do início. A FUNSAT, dia 18 de setembro próximo, vereador Tabosa, comemorará 20 anos de existência. Ela foi criada pela Lei 3885 de 2001, assinado em 18 de setembro daquele ano. E ela, eu suponho, não imaginava a função social, o tamanho, o quão gigante ela se tornaria. Ela primeiro capta vagas de emprego junto ao empresariado local. Segundo, ela reúne os currículos daqueles que pretendem uma vaga. Terceiro, ela analisa o contexto e tem uma qualificação, porque analisa a postura, a vestimenta, o nervosismo. É óbvio, quem vai para uma entrevista de emprego não vai como se estivesse indo para um momento de lazer. Você vai participar de um processo seletivo, vai te tensionar. Qualquer coisa que visa selecionar é separar entre os iguais aquele que melhor pode render para o seu negócio. Então isso tensiona e é natural. Então a Fundação Social do Trabalho, repito, há 16 meses lá, o dia que nós chegamos ali, havia 61 vagas de emprego no dia 22 de abril de 2020. Somados esses 16 meses, e considerando o período pandêmico, a média de captação de vagas da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande ultrapassa 800 vagas dia, dos mais diversos segmentos. Fiquei atento àqueles que me antecederam, a análise do currículo. O secretário Eduardo Riedel disse do crescimento do Estado e das medidas que foram adotadas lá atrás, porque não se colhe semeando hoje. Apesar de imediatistas que somos, quem semeia tâmara nunca come tâmara, porque é pelo menos 90 anos para que o fruto se mostre. E é assim para tudo na vida. De modo que as medidas que o Estado adotou há alguns anos, de 2016 para cá, que foi o que o secretário Eduardo Riedel traçou como limite temporal, nossa capital responde positivamente nesse sentido. Apesar da pandemia, apesar do temor de todos nós, porque com pandemia não tem conhecimento, não tem pós-graduado, não tem nada. Todo mundo está nivelado pela incerteza. E Campo Grande não só se mostrou como a capital que mais vacina no país. A reboque disso, Campo Grande, hoje, a FUNSAT, hoje, dia 19, dia 18 ou 19, hoje é 19, a FUNSAT está com mais de 1.400 vagas de emprego. A Suzano, que está em Ribas do Rio Pardo, o vereador Juari, que o secretário Riedel disse, nos procurou em busca de profissionais. São salários atrativos, com benefícios, que reunidos formam uma remuneração atrativa.
Campo Grande tem um comércio que tem um turnover, uma rotatividade muito grande, com mais de 300 mil pessoas empregadas no comércio local. Campo Grande tem, no ramo alimentício, redes atacadistas de supermercados com crescimento visível, que nos procuram. E não é porque o Luciano Martins está à frente da direção da FUNSAT, não. É um contexto, é uma reunião de esforços da Câmara de Vereadores, que recentemente aprovou o microcrédito e no último dia 13 nós assinamos, e já já eu falo dele. Então, ao longo desses 20 anos de história, a gente tem procurado demonstrar intramuros para os servidores da FUNSAT e o nosso papel social para o público externo, aqui viemos. E qual que é o papel dessa gigante chamada Fundação Social do Trabalho? Pois bem, pontuado esse início, eu quero falar um pouquinho com vocês da história do trabalho. Desde que o homem é homem, vereador Tabosa, desde que a humanidade existe, se discute relação social em todas as áreas. Relacionamento interpessoal, trabalho. Então, muito se confunde, ao se falar de ofício, trabalho com emprego. São diferentes. A nossa grande missão, vereador Juari, é primeiro combater o ócio. Como é que eu combato o ócio? Com trabalho. Dentro do trabalho, eu tenho esse público que está ocioso. Nós não somos pensadores gregos para ficar ociosos e pensando e discutindo o sexo dos anjos. Não. Nós temos um objetivo, combater o ócio. Como é que eu combato o ócio? Com uma atividade, trabalhando. E entre os trabalhadores, aí sim, aqueles que buscam um conhecimento, se capacitar, esses estão aptos para procurar um emprego. Eu emprego a minha mão de obra qualificada nisso. Então, são duas vertentes que nós temos que ter plena consciência de combater. Primeiro, combater no ócio com trabalho. Ah, não tem trabalho. Imagina, se você pegar uma enxada e for para uma capina, duvido que não tenha terreno para se capinar. Isso é um trabalho. Só que o cara se especializou, a pessoa se aperfeiçoou, e hoje ela não tem uma enxada, ela tem uma roçadeira, ela tem uma tesoura, ela já consegue fazer uma poda com desenho. Esse é o emprego, que gera emprego. E o que a FUNSAT faz? A FUNSAT abriga todo mundo. Primeiro a gente combate o ócio, depois a gente visa o emprego. E foi assim com o professor Juari, que não nasceu professor, se tornou professor, se capacitou, com o Tabosa, exercendo o labor dele junto ao sindicato, com os vereadores, com todos nós, com a equipe que dá anteparo para essa reunião que nós estamos aqui, para esse seminário, se qualificaram. E antigamente se trabalhava, no período medieval, primeiro para habitação e depois para a segurança do senhor daquele feudo, de quem dominava, de quem detinha o poder. Então o trabalho era para manutenção e subsistência. Com o tempo foi se aperfeiçoando. Os escravos trabalhavam para conquistar sua liberdade. E o que mudou? Avançamos muito, mas à medida em que nós nos curvamos para o ócio dele, nos tornamos escravos. Nos tornamos escravos do consumismo, nos tornamos escravos. Tudo aquilo que ocupa a nossa paz, tudo aquilo que nos desassossega, nos faz escravos. E é assim. E trabalho, a FUNSAT, eu vou dizer alguns números para os senhores, a FUNSAT já disse, mais de 800 vagas, em média.
A FUNSAT, em 16 meses, colocou no mercado de trabalho, professor Juari, 1.880 pessoas com carteira registrada. São números que nos fazem dizer com orgulho de que o trabalho está funcionando, mas nós vamos além. Uma família tem 2, 3 pessoas dentro de casa. Isso é comida na mesa. Isso é dignidade. Isso é você poder subsistir, comprar roupa para os filhos. É você poder pagar um curso e se qualificar. Para quê? Para um emprego melhor. E aquele que detém uma mão de obra qualificada, ele é desejado por várias empresas. Esse tem emprego aonde ele quiser. E por que tanta discrepância? O número de vagas é maior daqueles que ocupam. São vários fatores. A qualificação ou a falta dela é um desses fatores. Tem gente que prefere o assistencialismo do governo federal ou estadual. Tem gente que prefere o assistencialismo ao emprego. E quando acabar o assistencialismo, aí eu vou ver se eu vou trabalhar. Mas esse não compete no mercado de trabalho para quem quer emprego. O Wagner bem disse aqui os pontos de um currículo. O que é o currículo? O currículo é você contar o seu passado num papel. Dizer se você trabalhou ou se você foi empregado. Antes de se falar aqui, o professor Juari lê um pouquinho da história das pessoas. Mas foi doloroso. O currículo, o papel, ele não transpira a emoção, as dificuldades, a dor, a fome, o cansaço, a falta de recurso. Mas ele conta que a pessoa já avançou e que ela pode mais. A Fundação Social do Trabalho tem entre os seus quadros uma lei municipal que trata do Programa de Inclusão Social Profissional, conhecido como PROINC. Esplendoroso. O programa é gigante, um gigante de inclusão social profissional. Pessoas desacreditadas de si, sem o mínimo de condição, com 3, 4 filhos para sustentar, o que vai fazer? Tangenciar ao mundo do crime ou acreditar que há esperança? Acreditar que há esperança. E esse programa possibilita que essa pessoa ingresse, receba um salário mínimo por mês, uma cesta básica, vale transporte, alimentação e sob a condição de se qualificar. Para quê? Porque o programa é temporário. Você está combatendo o ócio. Eu quero te ajudar a arrumar um emprego. E como é que você vai arrumar um emprego? Se capacitando. Ah, mas eu só sei fazer limpeza. Ok, nós temos uma série de empresas habilitadas e especializadas em limpeza. O que muda? Muda que você vai sair de um programa de inclusão que não conta para fins previdenciários, que não tem registro em carteira, para um mercado formal. E esse programa prestigia e atende mais de 2.400 pessoas, que multiplicados por 3, 4, 10 mil pessoas comendo com expectativa e esperança de um porvir melhor. E vendo o semelhante comprando um sapato novo, uma roupa nova, pagando um consórcio de uma moto, de um carro, enfim, sonhando com dias melhores. Todos nós laboramos diariamente em busca de um conforto. Para nós, para os nossos filhos, para a nossa família. E como? Através da força do trabalho e do emprego. E aquele que um dia esteve desacreditado passará a ser referência para outros tantos.
Recentemente, a Câmara aprovou um projeto de lei de número 10.082, que se transformou na Lei 6657, de 13 de agosto de 2021, chamado microcrédito. Esse programa é mais um dos elementos que mostra a seriedade da Prefeitura Municipal de Campo Grande em fomentar o desenvolvimento e combater o desemprego, e combater o ócio. Muitos perderam o empreendimento, o emprego, o trabalho, e a Prefeitura Municipal de Campo Grande visa com essa lei. Nós temos 180 dias para regulamentá-la, pormenorizar através de um decreto. Essa lei vai subsidiar e fomentar o empréstimo pessoal, tanto pessoa física, pessoa jurídica, formal ou informal, poderá acessar através de uma instituição financeira que haverá de ser licitada. Faremos um chamamento público para que ela consiga, vereador Tabosa. Por exemplo, a pessoa tem habilidade em fazer cachorro-quente. Ela tem uma receita da mãe, da avó, que ela consegue. O bolinho de chuva da vovó. Ela vai conseguir acessar esse microcrédito, vai ter um período de carência discutido por meio de decreto. Nós temos um grupo de trabalho para regulamentar essa lei, e essa pessoa vai poder, com a graça de Deus, daqui a um tempo, começar a procurar a FUNSAT para ofertar uma vaga de emprego. De um microempreendimento que começou pequenininho, daqui a pouco vai estar empregando 2, 3, 4. Restaurantes, de fato, o secretário Riedel falou com propriedade, estão contratando. Ligam para mim, preciso de 10 garçons, secretário. Agora. Preciso para o final de semana, agora. Aí eu já coloco a equipe para correr, em busca daquele perfil traçado pelo empresário. E essa tem sido a nossa luta diariamente há 16 meses. Ver a alegria de uma mãe, de um pai arrumar emprego é gratificante. E nos faz superar qualquer adversidade. Por quê? A adversidade faz parte do dia a dia. Ela seleciona os diferentes. Ela não padroniza os iguais. E há 20 anos a Fundação Social do Trabalho tem buscado fazer isso. 10 edições da FUNSAT itinerante. A Fundação Social do Trabalho entende, a Prefeitura Municipal de Campo Grande sabe da dificuldade daquele que não tem condições de se deslocar até a Fundação Social do Trabalho em busca de uma vaga de emprego. Que não consegue, através dos canais de acesso das redes sociais, visar uma vaga. A FUNSAT vai até aquele bairro, até aquela região. Para quê? Para alcançar aquele que precisa da carteira de trabalho e a gente emite na hora. Para aquele que precisa de um encaminhamento a uma vaga de emprego, a gente emite na hora. Na 8ª edição da FUNSAT itinerante, vereador Tabosa, no Jardim Noroeste, 55 pessoas saíram empregadas. Saíram dali já com agendamento para o exame médico. E dali 15 dias, passados uma capacitação inicial, começar a trabalhar. Aqueles que tiverem a oportunidade de comparecer a uma das ações da FUNSAT itinerante, não se surpreenderão ao se deparar com alguém chorando, emocionado por conseguir uma vaga de emprego. Então, professor Juari, quando se propõe um seminário com um tema dessa natureza, que mexe com o brio de todos nós que participamos do poder público de uma forma geral, mostra que nós avançamos bem, mas que a gente tem avançado e podemos fazer mais. É uma gestão comprometida com aqueles que não têm acesso, com aqueles que sentem a dificuldade, com aqueles que acreditam que são esquecidos pelo poder público. Não, essa gestão vem para confrontar justamente isso. Então, com capacitação, com captação de vagas de emprego,
E aqui um alerta àqueles que nos ouvem, nos assistem. Um grupo do atacado e do varejo de alimentos, supermercados, um grupo grande com várias bandeiras, está construindo 2 lojas para cada uma dessas bandeiras e contrata conosco. Tem uma previsão de mais de 1.200 vagas diretas de emprego. Mercado formal. E é um grupo que prestigia a meritocracia. Se você for visitar esse grupo, vereador Tabosa, você vai encontrar um diretor bem remunerado, que não chegou lá diretor. Ele começou lá como caixa, como empacotador. Então esse grupo, ele prestigia aqueles que querem não só deixar o ócio. Esse grupo prestigia aqueles que resolveram entrar para o emprego, se capacitar. Então um alerta para a nossa população de Campo Grande aqui, aproveitando esse espaço. Campo Grande se preparou também para a retomada do crescimento, tem se preparado cada vez mais, tem mostrado isso para a sociedade. Campo Grande está pronta para a retomada do crescimento. Não apenas a retomada do crescimento, para ultrapassar qualquer marca anterior. Trazendo dignidade, reforçando o seu compromisso inclusivo e afirmativo, porque a FUNSAT também colocou no mercado de trabalho, vereador Juari, mais de 34 mulheres vítimas de violência doméstica que saíam de casa com a roupa do corpo sem perspectiva nenhuma, vereador Tabosa. A FUNSAT tem um servidor lá na Casa da Mulher Brasileira específico para esse atendimento. Com todo o caráter psicossocial, passando por psicólogo. E dali saindo empregada. E se o currículo dela não for competitivo? E se ela não conseguir um emprego, ela só conseguir um trabalho? A FUNSAT não desampara. Nós temos o Programa de Inclusão Social Profissional, o PROINC. E é por tudo isso, professor Juari, que hoje pela manhã, uma agenda do prefeito, retomando, Campo Grande é um canteiro de obras, isso é sabido e ressabido por todos nós, o prédio da antiga rodoviária. Ali serão abrigadas ali a Secretaria Especial de Segurança Pública e a nossa Fundação Social do Trabalho. Então a FUNSAT vai, num futuro próximo, ter sua sede lá no prédio da antiga rodoviária. Então é por tudo isso que nós entregamos. A FUNSAT fará 20 anos, mas quem ganha é a sociedade campograndense, as pessoas que estão em busca de uma oportunidade. Preparem-se, que a oportunidade bate a porta. Muito obrigado e até uma próxima. Parabéns, secretário. O vereador Tabosa fará suas observações para a nossa 4ª e última palestra. Quero parabenizar o Luciano e dizer o seguinte: você citou aí da semente e veio na minha mente a passagem do semeador. Você, Luciano, é a semente que caiu na terra fértil, que é a FUNSAT. A FUNSAT, ela luta por dignidade e esperança. Ou seja, realiza sonhos. E esses sonhos estão sendo realizados porque lá tem uma semente que vai dar fruto, que é o Luciano. Deus é contigo. Olhe com olhar de semeador. Olha com olhar de semente que dá fruto. Isso é importante. Olha com olhar de amor. E as pessoas que vão lá já chegam lá apreensivos, inquietos, agoniados. Então lá tem que ser o local da esperança, de realizações de sonhos,
de semente que dá fruto. E você tem essa missão. Sempre olha com o olhar de Cristo, que Cristo vai continuar te abençoando. Obrigado.